Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem dúvida, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Doze horas e 2 minutos. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem dúvida, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas.
Glória a Jesus, que a paz gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você neste dia abençoado de quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Está chegando até você mais uma edição do programa Restauração. Glória a Jesus por mais esta oportunidade que temos de estar aqui na presença do Senhor, nesta quarta-feira maravilhosa, quarta-feira abençoada, dia lindo, aonde nós estamos na presença do Senhor e nós glorificamos a Deus, porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre a minha e sobre a tua vida neste dia. E esta programação chega até você como um canal de bênção para a tua vida. Glória a Jesus. Esta programação é um órgão de divulgação da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. A nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, bem próximo ao centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Glória a Jesus. E o nosso diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Rodinaldo Goulart, comunicando com você neste dia, neste início de tarde, a vossa irmã em Cristo, irmã Marta Guiar, e na técnica de som, a nossa querida irmã Valquíria. Que Deus abençoe a nossa irmã que está sempre conosco aí, diariamente, fazendo com que essa transmissão chegue até você. Seja muito bem-vindo neste dia. É uma programação especial. Também queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão aí pela Rádio Esperança, AM 1390. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa lhe alcançar, que você possa receber tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. E para você que está aí pelo canal da Rádio Restauração Online, também seja muito bem-vindo. Essa programação é feita para nós, é feita para você. Que coisa boa ter os nossos irmãos e as nossas irmãs conosco, comunicando, participando. É muito maravilhoso ter a Igreja do Senhor, mesmo que virtual, aqui conosco, então, nesta programação. E por falar em Rádio Restauração Online, você pode, então, aí se inscrever neste canal, compartilhar para que muitos irmãos e irmãs, amigos, enfim, possam estar aqui neste canal, possam se inscrever para receber todas as notificações de diversas programações que nós temos aqui neste canal. E, irmãos, vou dizer para vocês, são programações maravilhosas que nós podemos ouvir ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio, mas fica gravado, você pode assistir depois e o Senhor fala conosco. É tremendo isso. Programas, às vezes, antigos que a gente puxa ali, vou assistir este programa aqui. E é incrível como nós podemos sentir a presença de Deus e o Senhor fala ao nosso coração. Mas para que possamos, então, acompanhar essas programações, é muito importante que você se inscreva no canal. Ali ative o sininho para que quando tiver uma programação você possa ser notificado. Se você puder assistir ao vivo, vai ser uma benção, mas se não, você também vai poder assistir quando puder. E não se esqueça de deixar o like. O like, irmãos, é muito importante. Não é para mim, não é para os irmãos que apresentam as programações, não. Este like é para que o canal da Rádio Restauração Online seja propagado. O próprio YouTube faz esse papel de divulgação quando nós deixamos ali o nosso like. Então, se você já está aqui conectado conosco, deixe o seu like aí, por favor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que muitos irmãos possam, então, ser notificados das nossas programações. E eu tenho certeza que muitos milagres acontecerão, que muitas vidas serão tocadas, que muitas almas serão ganhas para o reino de Deus por intermédio, dessas ondas virtuais aí. Vamos usar a tecnologia para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Jesus. Enquanto nós estamos aqui, você pode ir compartilhando esta programação, porque hoje nós vamos tratar aqui um tema muito abençoado, um tema que, na verdade, como se diz hoje em dia, está muito em alta, né? Glória a Deus, no nosso meio, no meio da igreja, que é o tema, o poder da oração e do jejum. Olha que tremendo, irmãos. Quantos de nós, quem sabe, não temos esta revelação que orar, que jejuar,
acontece coisas extraordinárias na nossa vida. E nós temos hoje uma convidada muito especial que logo mais ela estará entrando aqui online mesmo, para que nós possamos então conversar. Esta irmã tem muitas experiências, né? Uma serva do Senhor, não vou dizer o nome dela ainda, né? Espere um pouquinho aí, ou você vai compartilhando, né? Quando ela entrar aqui, ela é muito conhecida pelos irmãos do Ministério Restauração e tem muitas coisas para nos passar, experiências tremendas, conselhos, ensinamentos, enfim. Queremos ouvir a serva do Senhor. Logo mais ela já estará entrando aqui em nossa programação. Glória a Jesus. E enquanto nós estamos aqui nos preparando para receber a nossa irmã, você pode então compartilhar, deixar aí a sua participação, da onde você está recebendo a nossa programação, qual é o estado, qual é a cidade, qual é o país, qual é o ministério, porque nós temos irmãos que não são do Ministério Restauração, mas que acompanham a nossa programação. Então, deixa aí a sua participação. Também no final dessa programação nós queremos orar, queremos clamar ao Senhor. Por quê? Porque cremos no poder da oração. Aleluia! Então você pode deixar aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar nos unindo em oração. Glória a Jesus. Vamos então, neste momento, para preparar este ambiente, vamos ouvir um louvor, vamos adorar ao Senhor e logo já retornaremos. Jesus está aqui sobre nós, tornando este lugar seu altar, seu altar. E o seu Espírito move-se entre nós, sua perfeita paz faz fluir em meu ser. Se todos o céu estão a adorar, como os anjos, os santos, os serafins pela eternidade estão a louvar, então adorarei para sempre. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, grande eu sou, que é e sempre será o Rei no trono em glória e esplendor. Santo é o Senhor. O teu amor gentil chama-me para ti, como pastor está a me guiar, a me guiar. Se todos o céu estão a adorar, como os anjos, os santos, os serafins pela eternidade estão a louvar, então adorarei para sempre. Santo, Santo. Glória a Jesus, estamos de volta com o programa Restauração e nós glorificamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por este louvor maravilhoso, louvor que engrandece, que glorifica o nome do Senhor. E nós queremos adorar ao nosso Deus neste dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para que possamos glorificar a Ele, agradecer a Ele, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, aleluia! E nós glorificamos ao nome do Senhor. Quem sabe você está acessando neste momento o canal da Rádio Restauração Online. Este é o nosso programa Restauração. Estamos aqui nesta manhã para compartilhar as bênçãos do Senhor. Seja muito bem-vindos, irmãos que estão aqui
estão aqui pelo chat do canal da Rádio Restauração Online. Até falei para os irmãos aqui falar da onde que estão assistindo, e nós temos uma irmã que realmente não é do nosso ministério, que ela é da Assembleia de Deus. Glória a Jesus! Que Deus abençoe a vida da irmã Alessandra e dos demais irmãos que estão aqui conosco. Bom, você que está assistindo nossa programação já está vendo aí na nossa tela que a nossa convidada está aqui conosco. Glória a Jesus! Paz do Senhor, irmã Naide, seja muito bem-vinda em nossa programação. Tem que ligar o seu microfone aí, irmã Naide, que nós não estamos lhe ouvindo. Agora sim. A paz do Senhor a todas as irmãs e irmãos, aqueles que estão nos escutando. Estamos felizes de estar com os irmãos nesse dia. Glória a Jesus, que bom que deu certo, né, irmã Naide? Deus tem o controle de todas as coisas. Glória a Jesus. A irmã Naide é uma serva do Senhor. Nós conhecemos a irmã Naide já há alguns anos, né? E a irmã Naide tem uma vasta experiência aí nessa parte da oração, do jejum, dessa entrega maravilhosa que nós precisamos, nós como crentes, como servos de Deus, precisamos nos manter vivos espiritualmente. E o que nos faz vivos é estarmos na presença de Deus em oração, em jejum. Então nós vamos conversar, irmã Naide, sobre o poder da oração e do jejum. Porque há um poder nisso, né? Há um poder espiritual que faz com que a gente venha nos renovar, venha nos fortalecer, que faz com que a gente vença guerras, batalhas. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento e acaba dando murro em ponta de faca, como se diz, ao invés de estar na presença do Senhor. Mas antes, irmã Naide, de entrarmos neste tema, nós queremos que a irmã fale um pouquinho sobre a sua caminhada com Deus. Como é que a irmã Naide chegou na presença de Deus? Se criou num lar cristão? Sempre foi crente? Conte-nos um pouco, irmã Naide. Eu aceitei Jesus e criei num lar crente. Minha mãe tinha casa de umbanda. E um dia daqueles, uma tia minha chegou, tinha uns 8, 9 anos. Uma tia chegou e falou no portão se eu aceitava Jesus, se eu acreditava em Jesus. E aí ela me falou, então, se tu crê em Jesus, a partir de hoje, as coisas vão mudar na tua casa. Aleluia. E clama por Jesus. Quando as coisas estiver aqui, em briga, em violência, tu clama por o nome de Jesus, tu vai orar. E aí, então, eu comecei, então, a botar em prática. E o primeiro momento que, quando eu lembro que o pai pegou o revólver, né, para dar um tiro na mãe, Meu Deus. na boca da mãe, tudo assim, eu lembrei do Jesus e da oração. E eu me levantei com muita autoridade e disse para ele, em nome de Jesus, sai dele. E o Espírito Santo jogou o pai contra a parede. Dali em diante, eu peguei essa força assim, espiritual. Aleluia. E comecei a me envolver. Aí fui direto, me converti. Quando me casei, me converti e fui direto para o trabalho de oração. Glória a Jesus. E aí que Deus me deu vida e me levantou, né, espiritualmente, me fez todos os milagres na minha família, né, através do poder da oração e do jejum. Então, a oração e o jejum entrou na sua vida já lá no início da sua conversão. A oração e o jejum, aí eu orava a Deus, e quando eu vim para a igreja, eu me agarrei nas irmãs idosas, ouvi as irmãs idosas falarem sobre milagres, e eu ficava impactada, de alegre, ver elas falando sobre o poder da oração. Eu disse, eu quero isso para mim, eu vou ir para esse caminho. E ali, então, eu me envolvi com elas, e aí, quando eu estava em dificuldade ou não, eu entrei neste caminho, comecei a orar. Tu vê, o primeiro jejum que eu fiz, na época, foi de 7 dias. Meu Deus. De oração, de jejum. Uhum. E aí fui aprendendo, fui me envolvendo, fui buscando a Deus, e fui tendo experiência com Deus, e fui vendo que não é fácil orar, mas a nossa vida está alicerciada na oração e no jejum.
Sem Glória a oração, Deus. sem jejum, não existe milagre. É verdade. Essa renúncia, essa entrega, né, irmã Naide? A vitória chega quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Às vezes as pessoas perguntam como orar, como jejuar, e até muitas pessoas disseram para mim, a senhora nasceu para orar. Eu digo, não, nós temos uma chamada de Deus, todos nós, é um dever que nós temos de manter a nossa vida espiritual, nos manter viva, não tem outro. E tudo começa aos pouquinhos. É verdade. Nada começa, né? As pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que não conseguem orar, não conseguem jejuar, não é da noite para o dia, é aos pouquinhos que a gente vai começando e vai aumentando, e vai vendo que a gente consegue, né? Quantas pessoas que às vezes não conseguem ficar um dia, 2 dias, 3 dias, e aí a gente, graças a Deus, que nós também estamos num ministério que apoia, fala, verdade. orienta, né? Isso é tremendo. Esse valor Glória da a oração Deus. do jejum, quando nós entramos nesse propósito com Deus, diante assim, ó, eu tenho falado muitas vezes, né, sobre isso, porque nós não devemos orar só quando necessitamos, mas nós temos que ter a nossa vida na presença de Deus, ter Deus conosco, o Espírito Aleluia. Santo tem que estar conosco. É verdade. Glória a Jesus. Irmã Naide, então, pegando esse gancho aí, para quem está nos assistindo e está com essa dificuldade de manter uma vida de oração e jejum, como a irmã falou, não é fácil orar e jejuar. A nossa carne não quer e sempre acha uma desculpa, né? Uma desculpa, não, mas agora eu tenho que fazer isso, mas agora eu não estou sem tempo. Aí vai lá, ora 2, 3 minutinhos, algo que sabe meio rotineiro, só para dizer que não orou, né? Como é que a pessoa ela pode começar a criar uma rotina de oração e jejum? A rotina, a pessoa tem que ter aquela rotina, vamos dizer, todos os dias aquele horário, né? Eu, assim, ó, eu procurei, porque tem épocas, mulheres que têm filhos, mulheres que trabalham, né? Mulheres que ficam em casa. Nós, quando ficamos, então, em todas essas épocas, eu tive que mudar a minha rotina de oração. Porque, às vezes, a gente diz para a pessoa, você vai começar a orar todos os dias de manhã. Tá, a pessoa pega aquele horário. No momento, a pessoa começa a trabalhar, tem o seu filho para levar para a escola, né? Sim. Muitas coisas, você não consegue. Então, a gente tem que ter aquele desejo, a gente tem que amar a oração. Eu digo que eu amo orar como eu começo o chocolate. Eu amo orar. Então, não, a pessoa tem que ter aquela vontade, ela tem que ter os seus altares. Né? Hoje mesmo estava pensando sobre o altar. Os homens de Deus, as mulheres de Deus que venceram batalhas na Bíblia, nós vimos, todos eles tinham altares. Então, nós temos que ter o nosso altar em casa, no trabalho, na rua, aonde nós estivermos, nós temos que ter uma vida com Deus. Deus tem que andar conosco. E nós temos que ter essa vontade. E quando começa, nós temos que tirar um pouquinho. Me lembro quando eu comecei a orar, eu orava 5 minutos, 10 minutos, eu jejuava das 5 da manhã às 9, porque trabalhava 12 horas por dia. Então, me levantava às 5, falava com Deus, ó Deus, eu vou começar a orar agora e vou para o trabalho, vou ficar de jejum, e na hora do lanche eu vou entregar o meu jejum. E aí, nesse momento, eu ia, enquanto as outras estavam tudo lanchando, conversando, eu estava lá no banheiro do meu trabalho, né, da Teva, da Renner, da Jaque. Em todos esses eu tinha meus momentos de oração ali, eu entregava o meu jejum. E assim fui vencendo. Depois aí começou a época da escola, das crianças, aí comecei a orar de manhã, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Todos os dias orava, buscava Deus. Glória a Jesus. Depois mudaram para tarde. Comecei, então, troquei o meu horário para tarde, né? Então, ali ficou aquele ano de rotina à tarde. E eu vi que eu podia orar de manhã, de tarde, de noite. A gente vê que não é assim o tempo que sobra.
a gente tem que, vamos dizer, cada ano a gente vê que é diferente na vida das mulheres. Sim. Muitas vezes a gente diz para as mulheres, muitas mulheres dizem, eu não consigo mais orar de manhã, que as crianças estão para o colégio, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tenho que trabalhar pela manhã. Então, coloca uma rotina na sua vida a partir da tarde, né? Não está trabalhando. Então, cada ano a gente vê que é momentos diferentes na nossa vida. Nós que somos mulheres, nós somos muito atarefadas, mas eu vejo assim, a maneira que as mulheres abrem o coração para Deus, né? A gente vê as mulheres orando. Então, começamos a orar de madrugada, comecei a orar de madrugada, incentivar meus filhos, né? E graças a Deus também que casei com um homem que gosta de orar, né? Glória a Deus. Então, assim, os momentos da gente com Deus não tem preço que paga. Aleluia. A gente vai falando com Deus e ouvindo Deus. Glória a Jesus. Então, irmã Naide, dá para a gente manter, mesmo em meio à correria, né, do dia a dia, principalmente, porque nós estamos, essa programação abrange todos, mas o foco é mais as irmãs, né, da União Feminina, é direcionado para as irmãs da União Feminina, porque as irmãs, como a irmã Naide falou, tem muitas tarefas, a gente tem muitas coisas para fazer, né? E às vezes no meio da correria parece que falta tempo. Então, como a irmã Naide está falando, dá para encaixar, né? Não dá de manhã, hora de tarde, hora de noite, hora de madrugada, enfim, mas a questão é orar, né, irmã Naide? É manter essa vida com Deus. Uma coisa que a irmã Naide falou também, que eu achei interessante, que normalmente, irmãos, os irmãos até podem colocar aqui no chat, se estivermos errados, mas normalmente a busca mais afinco é quando o problema chega. É quando a situação parece que não tem mais solução, aí a pessoa se joga na presença de Deus. Mas, irmã Naide, pela sua experiência, não precisa isso acontecer, né? Não, a gente não precisa deixar os dias maus chegar para depois correr a Deus, porque Deus não é aquela pessoa que a gente só vai correr na hora da necessidade. A gente tem que sempre Deus em nossa vida. Aleluia. Primeira coisa é o Espírito Santo. Nós temos que caminhar com Deus, nós temos que ter uma vida. Queremos ser felizes, queremos ter famílias abençoadas, queremos ter saúde, é buscar em Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque muitas vezes, eu digo para as irmãs, eu observo o seguinte, as irmãs, muitas mulheres, elas, na hora da necessidade, elas vão lá e oram 1 hora, 2 horas, mas não tem aquela entrega, assim. E eu digo, já vai, irmã, eu já vou ir, porque assim, a pessoa não tira aquele dia para buscar Deus, não tira aquela hora para derramar o seu coração na presença de Deus. Ela vai, parece que sempre com pressa ali buscar Deus. Tu já vai, irmã? Hoje eu tenho que fazer tal coisa. Hoje eu tenho que ir. A gente vê que a pessoa não tá ali só por estar, ou tá ali por causa do problema. Aí o que acontece? Que muitas pessoas desistem de orar. Sim. E quando nesses momentos de batalha e de guerra, elas não recebem a vitória no tempo que elas estão ali, naquele pouquinho de tempo que elas determinaram, elas recuam. Deus não fez nada por mim, como eu já ouvi pessoas falarem, né? Eu já orei tanto, oro anos, e Deus não faz nada. E eu fico observando quando as pessoas me falam, eu fico analisando e vendo. A pessoa vai um pouquinho no lugar que está com luta, quando está com a vitória, não vem orar, ela não tem aquela... E a vida de oração não é uma vida só na igreja, só ali presente nos momentos que somos convocadas, nos momentos que nós temos núcleos de oração, nós temos que ter o nosso altar em todo lugar. Temos que ter a nossa vida íntima com Deus, temos que ter intimidade com Ele. Aleluia. De orar, e ter fé e acreditar que no momento bom Deus está conosco e no momentos difíceis Deus está conosco. Aleluia. É verdade. Glória a Jesus. Que coisa tremenda. Irmã Naide, conte-nos alguma experiência que a irmã teve no momento da oração. Quando a irmã estava na oração, quem sabe algum milagre, alguma oração respondida. Conte-nos alguma experiência, irmã Naide. Um dos momentos
me impactou a minha vida, assim, foi em 2013, 2014, a qual eu estava orando na casa do Campo Novo. Eu estava orando, fui para lá, peguei um laudo médico que eu estaria com nódulo maligno na minha mama, 4 centímetros. E aí o doutor me deu, então, para mim ir para o hospital de clínica investigar. E eu cheguei em casa, na porta do carro, assim, disse para o meu esposo, olha, se tu me liberar, eu vou agora arrumar minhas coisas e vou para a casa de Campo Novo orar. E ele disse, vamos, pega tuas coisas e vai. Peguei minhas coisas e fui para a oração. Cheguei lá, é diferente assim, tu ir quando tu só está com necessidade ou quando tu ama a Deus, tu sabe que Ele está contigo, tu abre teu coração, assim, é extraordinário. Cheguei lá, entrei na porta, assim, joguei aquele papel no chão, me deitei e comecei a chorar. Aleluia. E falei para Deus, eu estou aqui, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Aleluia. Mas eu quero ser. Isso, fiquei 1 dia, 2 dias orando, 3 dias orando. Quando foi no 4º dia, Deus mandou uma irmã da Ponta Grossa, e ela disse, eu vim aqui para orar com a senhora, vamos orar. Aí começamos a orar, e ela começou a contar muitos problemas, e eu pensei, agora não é momento de contar mais um para a irmã, vamos orar. E o momento que eu achei de nós orarmos, ficarmos orando, foi de dar a mão, e quando nós damos as mãos, eu vi descer uma bola de fogo do céu, e entrou sobre minhas mamas. Eu fui impactada com a presença de Deus, e fomos nos deitar, e cada um na sua cama, e quando eu vi, assim, eu me sacudia muito. E no momento que me veio na cabeça, está me dando um infarto, um problema de coração, e eu senti, assim, passei a mão, vi que não tinha mais nada. Aleluia! E Deus confirmar, aquele dia era o dia do meu aniversário. Para Deus confirmar que tinha me curado, no outro dia o pastor Antônio chegou bem cedo lá. Disse, olha aqui, um irmão mandou para ti. Sabe o que era? Era R$1.000. Meu Deus! Deus, olha, me curar, glória, me deu valor para mim fazer os exames. Peguei, eu disse, eu sei para que é esse dinheiro. Para mim fazer novos exames. Tu leva para casa e eu vou ficar aqui no tempo que eu falei para Deus que eu ia ficar. Podia ter saído na mesma hora ali com o dinheiro. É isso que a gente tem que inculcar no coração das mulheres, dos jovens, dos adolescentes. Né? Não é porque eu enxerguei o dinheiro ali, já saí correndo. Não, fiquei ali. Eu falei para Deus que eu ia ficar todos aqueles dias ali. Depois saí com calma, fui no Hospital Mãe de Deus, fiz novos exames, e eles me deram a notícia que não tinha mais nada, glória, não tinha nada ali. Glória a Deus. E outra experiência que eu tive na oração foi lá no Espírito Santo. Deus fez coisa extraordinária lá. Aleluia. O me encaminhou, o doutor falou, eu fiquei completamente cega. Eu acho que muitas pessoas não sabem. Fiquei completamente cega. Cheguei lá, botei umas coisas no lugar, entramos para dentro e a minha visão foi embora. Meu Deus. Não consegui enxergar nada. E eu disse para o meu esposo e para os meus filhos, nós viemos aqui para ser bênção para a igreja. Não vamos contar problema que eu estou cega. Meu Deus. E a única pessoa que ficou sabendo na época foi o pastor Humberto, que ele ligou para cá, falando, e todo o SUS, olha só, todo o SUS fechou. Recém tinha chegado, não tinha. E dinheiro agora para o particular. Na época, me lembro que o nosso presidente mandou R$180 para uma consulta para mim. Olha o preço. Imagina. E fui botou no aparelho, saiu os papelzinhos, olhou e disse, a senhora não tem nada. E eu disse, meu esposo perguntou, por que ela não enxerga? Não sei. E aí fomos para casa e começamos uma guerra de oração, e jejum, uma guerra, e orando, pedindo para Deus me curar. E eu disse para Deus, eu vou marcar o nosso encontro ali da União Feminina no fim do mês.
E eu creio que o Senhor vai me curar. E ele caminhava comigo pelas ruas, assim. Olha, há pessoas que não enxergam tanto espiritualmente quanto fisicamente, assim. É terrível. Horrível, deve ser Eu não horrível conseguia mesmo. caminhar, eu caminhava, parecia que eu caindo nos buracos, assim, para cima, para baixo. E aí ele falou para mim, tá, vamos continuar orando. E eu continuei orando. E quando foi no sábado de manhã, me levantei enxergando. Aleluia. Com essa Bíblia aqui, ó. Com essa Bíblia que eu carrego há 30 anos. Aleluia. Eu abri ela e comecei a chorar. E estava enxergando e fui para a reunião de mulheres lá. Cheguei lá, olha só o que aconteceu. Quando falei o poder da oração, um monte de mulheres levantaram e disseram, olha, dona Anaide, a gente quando ora tem câncer no joelho, a gente quando ora tem câncer no cotovelo e não sei o quê. E eu pude me levantar com a autoridade em nome de Jesus. Quando a gente ora, a gente é curada. Aleluia. Quando a gente ora, Deus faz milagre, eu sou prova de milagre, com os resultados na mão. E ali já marquemos um jejum, um retiro, e Deus curou aquelas mulheres que foram para o retiro. Glória a Jesus. 7 mulheres, assim. E Deus fez coisa extraordinária lá. Curou uma irmã de diabetes, Deus fez milagre numa irmã, olha só, tinha ido no retiro, aquela irmã, ela tinha uma lojinha e estava à falência. E quando ela saiu do retiro, uma facção mandou chamar ela para fazer uniforme e pagou ela à vista, assim, um valor. Ela ficou bem financeiramente, ela levantou as suas confecções ali. Então, eu fiquei muito feliz de ver. E aquelas ali começaram a espalhar. Olha só, o poder da oração. Quando Deus faz milagre, o poder da oração espalha. As pessoas veem que deu certo para a irmã, deu certo para a Manai, deu certo, eu vou também. E aí, aonde que Deus começa a fortalecer essas irmãs e nós e nos dando vitória. Glória a Jesus, vai incentivando uma a outra, quando vê tá todo mundo na presença de Deus, todo mundo orando, né? Glória a Jesus. Não existe, eu digo, não existe quem ora sem vitória. Aleluia. Na nossa alicerce, a nossa força está em Deus. E quando nós oramos, nós somos fortalecidas por Deus. Glória a Jesus. E Aleluia. Deus tem que conhecer. Eu sempre penso, quando a gente está orando, será que Deus conhece? Eu fico analisando de Marta ali, Maria, né? Me chama muita atenção essa passagem, porque Deus ali, Marta, ela estava sempre só questionando, tu não via ela aos pés de Jesus, mas quando Jesus viu Maria, Jesus, ele se compadeceu, ele chorou, olha só, ele reconheceu ela. É coisa boa quando Deus nos reconhece, que nós pode contar conosco, quando nós oramos pelos outros, não é só por nós, pela igreja, que ele pode contar conosco, aquela me ama, que ela está no meu caminho. A base da nossa vida espiritual, a nossa vida tem que ser, é como um alimento, ela tem que ser mantida, ela tem que ser nutrida todos os dias pela oração. Aleluia. Aleluia, todos os dias, né? Que coisa tremenda. Orar, buscar Deus, às vezes não todos os dias tu vai jejuar, né? Mas orar, nós temos um dever de orar. Glória a Jesus. Que maravilha, a irmã Anaide já falou sobre essa questão do jejum. Agora nós vamos falar um pouquinho, irmã Anaide. Para quem está assistindo e não conhece, a irmã Anaide, ela é esposa do pastor Marco Antônio? Antônio Augusto. Eu sempre confundo o nome do pastor Antônio Augusto.
E eles cuidam lá a área Coronel Massot e já cuidaram outras áreas, né, Irmanaide? Então, a Irmanaide tem uma experiência muito grande também nessa questão de pastorear, né? O seu esposo é pastor, ela liderando as irmãs da União Feminina e sempre com esta visão de levar as irmãs para a oração e para o jejum. E essa parte do jejum, na verdade, foi quando eu ouvi falar da Irmanaide, né? Porque a Irmanaide, ela tem uma revelação muito tremenda, irmãos, sobre o jejum. E eu gostaria que agora a Irmanaide falasse um pouco sobre isso, né? É fácil jejuar, Irmanaide? Para que serve o jejum, né? No seu entendimento, por que nós devemos jejuar? Nós devemos jejuar para quebrar a nossa carne, né? Para matar a nossa carne, nosso homem interior. Nós somos, na verdade, eu sempre digo, duas pessoas, né? Tem essa Naide que vocês estão vendo, tem a Naide interna. Então, se nós não oramos, não jejuamos, essa carne vem. E o jejum é para isso, para que a nossa carne venha morrer, a nossa vontade de querer sobressair venha morrer e o nosso espírito venha estar vivo, né? O jejum serve, o jejum a gente tem que jejuar, não só por jejuar, a gente tem que jejuar, Senhor, e no jejum, na oração, nós vamos falando com Deus, nós vamos pedindo para que Deus, quando a gente vai jejuando, o que acontece? A gente vai vendo quem é a gente, o que a gente precisa mudar. E aí, no jejum, Deus vai nos quebrando, vai nos limpando, vai trabalhando conosco, né? E não jejuar não é fácil, quanto também orar. Muitas pessoas, e como eu disse para a irmã, eu comecei jejuando 3 horas, e já fiquei até 21 dias direto, né? Meu Deus, glória a Deus. Chegou momentos de orar. Me lembro que uma vez oramos, eu e outra jovem, jejuamos, fizemos jejum do Senhor, e no inverno é pior ainda, a ponto assim, me lembro que eu estava falando, Deus, se o Senhor está nesse jejum do Senhor comigo, me dá eu estou com muita fome, que te dá fome, te dá vontade de fazer as coisas, né? Te dá vontade de comer. Então, a gente tem que ter posicionamento. Eu vou jejuar hoje, Senhor, vou jejuar tal hora, vou fazer o jejum e permanecer. Aconteça o que aconteça, nós temos que permanecer. Eu lembro, olha só, algo interessante sobre o jejum. O Moisés, ele faz acho que uns 2 anos, 3, ele pegou uma bactéria no seu pé. Foi no hospital, internado, a gente ficou orando, cada vez pior o pé. Eu peguei algumas irmãs da Coronel, contei para elas o problema e comecei a orar e jejuar. Eu disse, Senhor, eu vou jejuar. Eu já estava no 8º dia de jejum. Meu 8º dia. 3 vezes por dia no hospital ver ele. E naquele dia, uma daquelas noites, eu tinha que pregar no lugar. E eu saí de lá. Quando eu vejo o irmão chegou, parou num lugar chique, assim, para dar uma janta para nós. Eu só olhei para a minha companheira, para a irmã Ingrid que estava comigo, e eu disse, eu não vou comer, não vou entregar meu jejum, eu estou nesse propósito de amarrar o demônio para vencer essa guerra. E aí foram servidos, começou a servir. Meu Deus. Olha assim, o diabo. O garçom dizia, a senhora não vai comer, era picanha na tábua. Picanha na tábua. Até agora não comi essa picanha na tábua. Então ele disse, duvido que a senhora não vai comer. Olha aí o cheirinho, duvido. Eu vi que tentação, meu Deus. A senhora não vai comer, a senhora no cheirinho, aí duvido. E eu disse, o que a senhora quer? Eu disse, o senhor, por favor, me trazer uma água. Eu estou satisfeita. E o homem, bem séria, né? E aí eles comendo ali, e aí a irmã, quando nós saímos, a irmã disse, olha, eu fiquei feliz de ver a minha líder dando exemplo, fala e dá exemplo. E eu pude, então... Aí, olha só, 8 dias.
Quando foi no 9º dia, por aí, o nosso presidente chegou, o pastor Humberto chegou, da Índia, e ligou para o pastor Antônio e disse, estou indo lá no hospital ver o Moisés. Olha só. Chegou lá, ele esperou ele tudo, quando ele veio, conversaram, oraram, e quando ele orou, eu estava dizendo, Senhor, me dá graça, me dá graça. Eu estava assim, ó, me sentindo fraca, que não é fácil orar e jejuar, a gente se sente fraca, a carne da gente quer se fortalecer com alimentos, e ele parou e botou o dedo assim em mim e disse, Manaide, o gigante não foi vencido ainda. Meu Deus. É a senhora que vai vencer esse gigante. Eu entendi a mensagem de Deus ali. Eu entendi que era para mim continuar, que Deus iria dar vitória para ele. E continuei. Fiquei 14 dias e Deus... No 14 dia, Deus tirou ele do hospital. Meu Jesus amado. Mas, irmã Naide, isso aí é a graça de Deus, né? Porque humanamente não tem como. Imagina a irmã indo para o hospital, voltando, passando por essa tentação. É a graça de Deus, não tem outra explicação. Me lembro que quando ainda eu fui no monte, aí nós temos um núcleo de oração no monte, né? Por isso que eu disse, a gente tem que ter a vida com Deus, as irmãs que estão escutando, as pessoas que até mesmo não são da nossa igreja, são do outro ministério, tenham uma comunhão com Deus, tenha esse desejo de buscar Deus, de jejuar. E ainda eu fui para o monte, cheguei lá, eu disse para uma irmã que vai para o monte, nós temos um núcleo de oração no monte, Deus da pandemia, 2019, a gente ora todas tarde, com chuva, eu vejo as irmãs ali, a gente vai de guarda-chuva, bota a capa, fica lá, ajoelhada. Então, não tem que estar chovendo, que está quente, que está frio, a gente vai. E aí eu disse para ela, irmã, eu vou precisar de ajuda. Eu acho que nós estávamos 13 dias. Eu disse, irmã, eu vou precisar hoje de ajuda. Precisar que a senhora me agarre nos meus braços e me ajude eu caminhar até lá em cima. Eu estava fraca, né, de não comer. Mas não foi o empecilho, um obstáculo para mim não ir. Porque eu estava precisando de Deus. E eu cria. A gente tem que ter fé. Se estamos orando, estamos jejuando, cremos que Deus vai entrar com uma providência. Com certeza. Aleluia. Irmã Naide, lhe interrompendo um pouquinho, nós temos 2 perguntas aqui de 2 irmãs no chat, que é muito interessante que a irmã responda para nós. A primeira pergunta é da irmã Grace. Ela está dizendo assim, irmã Naide, como que a irmã faz esses dias prolongados de jejum? É direto ou estipula um horário para fazer uma refeição? Como é que a irmã faz esses jejuns mais prolongados? Os jejuns prolongados, eu faço de 2 formas, né? Já fiz jejum prolongados de 40 dias, né? Falando assim, ó, sinceridade com Deus, né? Vamos dizer, se está trabalhando, se não está, boto um horário, vamos dizer, esse de 40 dias que eu fiz 3 vezes de 40 dias. Então, eu e outra irmã fizemos. Como nós fizemos? Eu fiz assim, Senhor, eu vou começar o jejum, eu vou começar meio-dia, vou me alimentar todos os dias, meio-dia, o que tiver. Porque outro ponto que as pessoas erram aí, ó. Eu vou comer só sopa, eu vou comer só legumes, eu vou comer, entendeu? Eu sou sincera com Deus. Eu digo assim, eu vou comer o que tiver. E ali, então, eu me alimento meio-dia, tomo um cafezinho, como aquela que tiver ali, e começo de novo até o outro dia. Amém. E assim eu vou. 40 dias, 30 dias, 15 dias. Glória a Deus. O jejum prolongado do Senhor é diferente. É diferente. É bom a irmã falar sobre isso. Eu me preparo primeiro. Tem que se preparar, eu digo para as irmãs. Não é assim, parar agora, assim, entendeu? Vem aquele desejo, o Espírito Santo que nos leva para a oração, para o jejum. Bota aquele desejo. Então, assim, você vai ter... eu vou chegar férias, vai chegar fim de ano, então tem que ter uma preparação. Vamos dizer férias, né? Senhor, eu vou ir para o jejum do Senhor. Tem que te preparar. Tu não vai fazer faxina hoje. Vamos dizer, hoje eu vou começar, não vou fazer faxina, não vou comer de tudo, que eu enchi a barriga. Sim. Então, na semana, vamos dizer, eu já começo a me preparar. Faço a limpeza da casa, ou vejo o que tem mais necessário para fazer, né? Começo a trocar os meus horários também de alimento. Isso. Se tomo café, já não tomo.
começo a trocar e fico uns dias assim, eu já me alimentando com sopa, essas coisas assim. Já se E aí preparando. entra o jejum do Senhor. E o jejum do Senhor tem algo. Eu não. Para mim, Deus nunca foi tão bom, eu digo, de me dar um dia. Tem gente que vai e diz, Deus me deu um dia, 2 dias. Respeito cada um, Amém. ouve a voz de Deus e sabe. Deus sempre me deu 13 dias, 14 dias, 15 dias. Meu Deus. Amém. Um dia eu fui para o jejum do Senhor, levei 32 irmãs da Coronel, e aí, pá, agora, Jesus, o que eu vou fazer? Qual é que vai ser? O Senhor vai dar o amém para mim? Fiquei orando, saía uma, saía duas, eu fazendo sopinha, uma, duas, saía. E quando eu vi que... Porque o que acontece? Tu tem que, no início do jejum do Senhor, tu tem que te esforçar para ficar. Tu tem que te esforçar. Porque, assim, se tu estiver ligada com a casa, com os filhos, com o trabalho, no jejum do Senhor, no início ali, a gente vai ter fome, vai ter vontade de sair, não vai conseguir orar quase. Então, uma alerta, uma observação. As pessoas que não, assim, eu digo assim, entro às vezes para orar, fico orando o dia todo, orando, né? Não dão tempo para ouvir a voz de Deus, entendeu? A maioria das pessoas não consegue. E quando termina os diálogos, elas não sabem ficar quietinha na presença de Deus, né? Elas acham que é só falando. Não, a gente tem que ouvir, ficar quietinha ali, né? Ler a Bíblia. Então, o jejum do Senhor é fome, é moleza, é desânimo. Nós temos uma irmã que, quando vai, ela tem dor de barriga os 9, 10 dias, quanto ela fica lá. Mas ela fica ali, entendeu? Ela toma soro caseiro, que não corta o jejum, né? A gente fica sentada, a gente fica deitada, a gente fica ajoelhada, a gente fica sentada, lendo a Bíblia, né? Orando. Muitas vezes o sono troca, né? Teve uma época que eu fiquei com a mãe Iracema Paranoff, nós ficamos 7 dias e nós perdemos o sono na noite. Então, nós dormia. Então, assim, levar pessoas que queiram realmente ficar na presença de Deus. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que têm curiosidade, né? E não conseguem, até atrapalha, né? Então, ou fica sozinha, que para todos os momentos Deus vai te dar graça. Leva uma pessoa junto, né? E aí fica lá buscando a Deus, tomando água. Outra coisa, não se toma água. Tem gente que acha que vai tirar a fome através da água. O que vai acontecer? Vai começar a dar náuseas. Vai começar... Eu tenho essa experiência aí. Começa a vomitar água e aí não consegue ficar, né? Não, vai tomando pouquinho. Mesma coisa na saída, né? Fica ali sentado, orando, falando com Deus. E nesses 32 irmãs que a gente levou, foi interessante. Acho que chegou no 6º dia, Deus falou comigo. O importante é a gente orar e ouvir. Vai ser que sair a última. Eu disse, tá bom. E aí umas perguntavam, a senhora vai ir embora? Quando é que a senhora vai sair? Não sei, quando Deus me der o amém. Eu não podia dizer para elas, né? Senão elas iam, todas que iam querer ir embora. Né? Mas eu estou vendo que a senhora está fraca. Nesse eu emagreci 15 quilos. Meu Deus. 15 quilos. E aí fomos e ficamos 17 dias. Aí a irmã falou, olha, Deus falou comigo hoje, para mim, que deu amém para mim. E aí eu só estava uma irmã, eu disse, glória a Deus, então é meu amém. Glória a Deus. Então foi lindo. E essa irmã recebeu de Deus nesse retiro coisa extraordinária. Ela foi, o irmão dela estava no presídio. Aí ela foi em jejum, no jejum do Senhor. Ela pediu permissão para ir lá visitar o irmão, chegou lá, pregou para o irmão aceitou Jesus, está crente até hoje. Glória a Deus. Irmã Naide, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a programação, porque na hora que a gente começa a falar essas coisas de Deus, dá vontade de ficar umas 2, 3 horas aqui, mas o nosso tempo
Infelizmente já se esgotou, mas é tema, irmãos, para um próximo programa. Vamos ter que ter uma parte 2 aqui, porque tem muita coisa para a gente ouvir da irmã Naide, muitas coisas para a gente aprender, para estarmos cada vez mais na presença de Deus em oração e em jejum. Mas, irmã Naide, muito obrigada pela sua participação, que Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe usando e lhe dando cada vez mais essa revelação para estar na presença de Deus e nos ensinando também, porque a gente precisa ser ensinados pelas servas do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve conosco, cada participação, até uma próxima oportunidade e que você entre nessa presença de Deus, nesta revelação de oração e jejum, porque é assim que nós obteremos a vitória. Que Deus abençoe e vamos nos despedir com paz, oração e união.